aqui o Carl. Estamos transmitindo desde a cidade do México, onde vamos ter hoje o que é o tema do Fibonacci, que é muito importante. Em um momento, vou compartilhar a apresentação com vocês. Vamos lá. Estou começando um pouco antes para a gente ter tudo pronto para a hora da aula, do webinário, tá? Vamos ver aqui. O meu nome é Carl e eu estou transmitindo desde a cidade do México. Vou compartilhar a janela. Tenho aqui dois, muito bem. Vamos ver aqui. Eu vou por esse share e tudo legal, tá? Aqui temos como o Anthony Caicedo, bem-vindo. Vamos esperar até que outras pessoas se liguem para esse web que é o MetaTrader e com isso também vamos falar muito do que é o Fibonacci, porque em si mesmo é um sistema de trading. Tem a vantagem que a ideia não é só saber como usar o Fibonacci, mas saber de onde vem o Fibonacci, qual é a série numérica que está de trás dele, e com isso nós ter um entendimento muito mais profundo e claro do que é o Fibonacci, tá? Então, vamos ver aqui. Isso é vou compartilhar o New Share aqui para estar seguro que temos um momento, mas vamos compartilhar tudo. E a apresentação também. Isso é Anthony, a gente que está conectada podem usar o que é o chat ou a secção do perguntas e respostas para perguntar qualquer coisa. Isso é uma das facilidades e das coisas boas do que é um webinário em vivo, tá? O conselho é ter, digamos, uma conta demo e, ao mesmo tempo, ter uma conta real, mas uma conta real onde o risco esteja muito controlado, tá? Vamos ver aqui. Isso vai ser, então, a Fibonacci. Aqui está. Estamos ainda a tempo, uns 5 minutos para começar com a apresentação. Eu vou ir dando o que são os avisos de risco para entrar no tema do Fibonacci. Se você me escuta bem e vê bem o vídeo e o áudio, por favor, você me pode confirmar. Eu vou compartilhar em um momento mais a apresentação. Ok, então aqui temos Fibonacci. Vou pôr isso aqui e vamos aqui começar, tá? E estamos aqui prontos, tá? Então, o Anthony, o que é o aviso de risco? É que, possivelmente, e a gente que está vendo esse webinário, temos um público de todo tipo. Não, eu estou transmitindo desde o México, vou pôr aqui no chat meu nome, eu me chamo Carl e Praz, eu tenho ascendência alemã por lado paterno, ascendência brasileira pelo lado materno, tenho família lá no Brasil. E esse webinário de hoje
está enfocado também. À noite tem a possibilidade de ver esse webinário, ou gente do Brasil, que às 3 da tarde também veja aí. Então, Anthony, você me pode falar se você me está vendo desde o Portugal, se você me vê desde o Brasil, de que cidade, se você me pode escutar bem. E também a ideia é que possamos ter uma apresentação em vivo, onde eu possa contestar qualquer pergunta que você possa ter. Eu vou pôr os audífonos para escutar ainda um pouco melhor se temos áudio também da gente. Então, nossos produtos na Iron Forex, e tomando em consideração que são produtos muito avalancados, não? São negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Dependendo da sua experiência, Anthony, tem, digamos, eu posso falar que o mercado Forex, e com isso automaticamente já estamos começando com o webinário, é um mercado muito avalancado que possui um triplo alavancagem. Qual é esse? Eu vou explicar, vou pôr também aqui o que é a plataforma, que é o MetaTrader. Então, nós podemos ver que aqui estamos falando do euro-dólar, que tem uma cotização, nesse momento estamos falando $0,97 por euro. Isso é, o euro é a moeda base, o dólar é a moeda de cotização. Então, nós podemos ver que tem 5 dígitos depois do ponto. Então, esse é o primeiro alavancagem. O primeiro alavancagem é o 4º dígito, que é o PIP. E com o tamanho da posição, do volume que nós usamos na posição, é o alavancagem, o valor do PIP. O PIP vem sendo o point in price, que é o movimento mais pequeno que faz o mercado. Isso é o 4º dígito, tá? Então, se aqui temos, por dar uma ideia, 1,1248, se isso se move a 49, se moveu um PIB para cima, um point em price, um ponto em preço. Então, esse é o primeiro alavancagem. Se eu vou abrir uma posição do euro-dólar, vou pôr aqui em português, que fique na língua que estamos vendo, português, Portugal. Vamos ver um segundo. Então, aqui, ok. Então, se eu abro uma posição, porque isso está... Estamos de volta, minha gente, e uma desculpa, tivemos uma
leve interrupção do internet, mas isso já ficou bom. Então, vamos lá, vamos fazer um share. Ok, vamos pôr aqui o que é o gráfico. Tá. Então, estamos falando que o primeiro alavancagem é que de movimentos muito pequenos. Estamos falando do quarto dígito, não, que está de trás. Se eu estivesse falando, olha, gente, o euro-dólar foi de 1,98 a 0,98 a 0,99, a gente fala, olha, subiu um centavo, isso não é nada, não? E isso ainda vai outros 2 dígitos mais para trás. Bom, então, eu posso abrir uma posição, nova ordem, e aqui tenho o segundo alavancagem, que é o tamanho da posição. Então, eu posso trabalhar com um microlote, que é o 0,01 de tamanho de posição, que tem o poder de 1.000 euros. Eu posso colocar 0,1, que é um mini lote, onde isso tem mais força, tem a força de 10.000 euros, ou posso colocar um lote estándar. Agora, esse lote estándar tem o poder de 100.000 euros. O que quer dizer isso? Cada um desses, do tamanho da posição, que é a calibragem da posição, faz que o PIB tenha um valor diferente. Por exemplo, se eu ponho aqui 0,01, o valor do PIB é de 10 centavos de dólar. Não? Então, isso não é tão forte. Se eu tenho uma conta, e isso é um conselho que eu dou, de que a gente ponha a conta, digamos, com a conta demo, com uma quantidade que seja perto da que vamos fazer trading, de jeito real. Então, vou aqui, a conta demo é por 10.000 dólares. Então, se o preço se move um PIB para cima, em contra minha, estaria eu perdendo 10 centavos de dólar, não é tão forte, ok? O segundo é que eu ponho aqui 0,1, que é um mini lote. E o mini lote já tem a força de $1 por PIB. O quinto dígito são frações de PIB. Então, precisa 10 dessas frações para que o PIB suba um ponto baixo. Então, com 0,1, já o PIB tem um valor de $1. Para cima ou para baixo, o PIB. Então, isso já tem um valor mais forte. Se eu ponho agora um lote estándar, que tem um valor de 100.000 euros, cada PIB tem um valor de $10. Não? Então, $10, a gente pode pensar, olha, $10 já são algo que pode representar, se de pronto isso se move 100 pips para cima ou 100 pips para baixo, já estamos falando de $1.000, já pode ser um lucro muito interessante ou pode ser, digamos, uma perda também muito forte, ok? O terceiro alavancagem é o que dá o broker. Estamos falando que o broker pode dar uma alavancagem 1 a 25, 1 a 30, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1.000. Tem brokers que dão até 1 a 3.000. Agora, se a gente pode tomar nota, acontece que tem essa seguinte fórmula que diz, principalmente no começo, o seu risco de trading é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Se você pode anotar isso, o risco seu é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Então, se o broker dá 1 a 200, 1 a 500, a maior parte do risco está do seu lado. Isso é algo que
FCA da Europa viu e baixou a alavancagem para a gente que está começando 1,25, 1,30 como máximo. Porque a alavancagem, se uma pessoa não sabe de trading, então fica difícil e pode perder muito dinheiro. Então, por isso é que é importante reduzir o poder da conta. Para pessoas que já estão treinados, porque eu gosto de falar que não é que que existam bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados ou não treinados. Então, os que não têm treinamento, uma alavancagem máximo de 1,30. Se você já tem treinamento, então você passa por um teste na FCA da Europa, e se eles veem que você conhece os riscos envolvidos nesse tipo de trading, eles dão como máximo permitido para que o broker dê para você 1/100. Então, isso seria o máximo. Qual o que eu recomendo, sugiro, o meu conselho é 1,25, 1,30 como máximo, tá? Então, voltando ao primeiro slide, estamos com que esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Eu vou dar os 5 conselhos de proteção e conservação do capital para não cair nunca em uma situação de trade-out, de margin call ou queimar a conta, onde praticamente se perde todo o dinheiro. O primeiro é pratiquem demo. O demo é o campo de treinamento dessa guerra que é o mercado, que são os compradores e vendedores, os touros e os ursos, lutando todo o tempo, tá? Quando você já tem experiência, já tem um sistema que seja consistentemente rentável, que isso não quer dizer que você não perda nunca, mas que os seus lucros sejam maiores às suas perdas, então você já começa a fazer trading real, número 1. Número 2, que você tenha uma boa gestão de risco. Isso é que você use uma ordem de paro de perda, de máxima perda, que você é difícil saber no começo de uma posição quanto é o que nós podemos ganhar com uma posição, não é? Mas o que sim podemos fazer é acotar, pôr essa ordem de máxima perda para que isso sim esteja bajo controle, ok? Se estejamos bajo controle quanto ao máximo que podemos perder e ter uma stop loss que se mova para nós, se a posição vai no caminho correto, poder blindar a posição, fazer que o stop loss esteja em zero e você já não tenha possibilidade de perder e mais continue a possibilidade de lucro, tá? O que é o terceiro conselho? Baixe o alavancagem a 1,25, 1,30. Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Como máximo, 1% é facilmente recuperável. Se nós perdemos mais, 5%, 10%, 20%, já fica muito difícil recuperar esse capital outra vez de volta, tá? Quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, menos ao começo, porque estamos aprendendo. Então, cada gráfico, cada posição tem sua estratégia específica. Se nós colocamos várias posições com vários instrumentos, fica um momento, chega muito difícil. Já a pessoa não consegue controlar as posições ao começo e então pode ter mais possibilidades de perda. Então, comece com uma
E se essa fica boa, então vai a outra posição e depois abra duas. Depende de sua capacidade de monitoreio e do tempo que você tenha para fazer trade, tá? Esses são os 5 conselhos. Se você segue esses 5 conselhos, fica muito difícil que cheguemos a uma situação de trade out ou de margin call, tá? Exceção de responsabilidade, as informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de trading, é material educacional. Toda posição real é responsabilidade do trader que faz, o dono da conta, ok? A Aeroforex não é responsável, nem Calpras, por qualquer perda decorrente de qualquer informação aqui contida, e a redistribuição desse material é estritamente proibida. Bom, vamos lá. Eu vou pôr a apresentação, vou pôr aqui isso, vamos falar, ok. Vou começar com a apresentação aqui de Fibonacci. De onde sai Fibonacci? Fibonacci é um sistema, olha, Anthony, aqui temos o 90% dos indicadores tem um certo grau de retraso, porque estão baseados em meias móveis, tá? Tem o indicador, que é o que é mais a tempo, que está no segundo, que é o preço. Esse não tem retraso, o preço é atual, o preço não mente. O preço está falando de todas as condições sociopolíticas econômicas de cada um dos países, as quais moedas estão na paridade. O preço contém informação fundamental, tanto evidente como oculta, escondida, não? Então, tem gente que só faz price action e faz trading muito bem, tá? Eu sou da ideia que a mais informações nós possamos ter, melhores condições, maior vantagem vamos ter sobre os mercados, tá? E tem 2 indicadores que falam do futuro, mas o futuro não tem que ver com o preço, não é que é um indicador oracular que diz, olha, o preço vai estar aqui os próximos dias, não. Mas sim falam de possíveis zonas de suporte ou de resistência, de topo ou de fundo, onde o preço pode fazer um kick, tá? Então, eu estou de acordo com os meus maestros do trading também, colegas traders de Arábia Saudita, do Brasil, do México, dos Estados Unidos, que Fibonacci dá muitas vantagens para a gente que está fazendo trading. Eu vou sugerir para a gente 2 livros. Um livro que tem que ver com price action, que está em inglês, mas está muito fácil escrito e fala muito também dos sinais para nós colocar posições e, sobretudo, tem uma tábua que fala das probabilidades de uma pessoa recuperar uma conta se tem um determinado porcentagem de perda, tá? Esse livro se chama Price Action Trading Secrets. O autor, o escritor se chama Rainer Theo e vocês podem achar esse livro na Amazon, na Alibaba. É um livro que tampouco é tão caro, é um livro muito fácil de ler. Agora, para o tema de hoje, que é o Fibonacci, temos o que é o livro Fibonacci Secrets. O escritor se chama Frank Miller. Olha aqui, Frank Miller. Porque, para começar, temos que saber que o Fibonacci tem 2 funções, se vocês podem escrever isso. Tem uma função que calcula os possíveis retrocessos do preço, tá? E tem outra função, que é a de expansão,
que é a que calcula possíveis níveis de lucro. Então, fica bom, porque você já vai uns passos adiante dos possíveis níveis que se vai mover o preço. E o Fibonacci é uma das principais ferramentas que pode ajudar a gente a ter maior predictibilidade dos movimentos do mercado. Tá? De onde saiu o Fibonacci? Olha, esse senhor daqui, a mágica do Fibonacci vem do Leonardo de Pisa, maiormente conhecido como Leonardo Fibonacci, que é um dos mais grandes matemáticos da Idade Média. Ele nunca, possivelmente, imaginou que ele ia aparecer nas janelas dos computadores 500 anos depois. Ele trouxe para o Ocidente, para a América, para o Ocidente em geral, o que é o sistema numérico indo-árabe, com o ponto decimal, as frações decimais, ok? Então, para nós, ele é visto como um héroe. Para os árabes e os hindus, ele levou esse sistema que era deles, não? Mas ele escreveu um livro, e eu vou passar para outra apresentação, que eu vou estar traduzindo ela, aqui vou parar essa aqui que está em português, e vamos lá com essa é outra apresentação que também eu vou estar apresentando. Ela está no processo de se traduzir ao português, mas tem imagens que eu vou aproveitar para mostrar. Ele fez, ele escreveu um livro que se chama O Fibonacci Libera-Bate. Eu vou mostrar isso em uns segundinhos. Aqui já temos a apresentação. Aqui está Fibonacci. Tá. Aqui, então, ele escreveu esse livro que se chama Fibonacci Libera-Bate. No capítulo 12, ele introduz o seguinte problema matemático. Ele fala o seguinte, ele diz, olha, se você tem um par de coelhos, quantos coelhos você vai ter depois de um ano, quando os coelhos, depois de nascer, eles já têm capacidade de reprodução ao mês? Então, é um problema relativamente exponencial. Então, ele faz uma série numérica, que é de onde vem o Fibonacci, para que a gente não seja de, eu sei usar Fibonacci, que você saiba de onde saiu. Não? Sai dessa série, onde o que acontece é que você vai somando os últimos dois números. 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim sucessivamente. Os números vão ficando cada vez mais longe, tá? Mas acontece algo muito interessante, e isso realmente pode trazer a gente para as aulas de matemáticas e de álgebra, não? Porque além que os números estejam indo cada vez mais longe, tem uma constante entre eles. Se eu divido o número 144 entre 233, o seu número imediato superior dá 0,618. Se eu faço isso com qualquer número entre o número imediato superior, dá 0,618, tá? Se a gente da Inquisição desse tempo, se eles tivessem visto isso, eles diriam, olha, isso é obra do diabo, não? Porque sempre sai o mesmo número, isso não é normal, não? Então, o Fibonacci teria muitos problemas. Então, 233 entre 377 dá 0,618. Entre o segundo número superior
dá 0,38 e entre o terceiro número superior dá 0,23. Agora, Anthony e a gente que está vendo esse webinário, se vocês já têm usado Fibonacci, isso é o que dá a base do cálculo de retrocesso, porque você tem, então, esses números aqui, eu vou pôr eles mais claros, esses números aqui, o resultado aqui, se nós multiplicamos eles por 100, dá o que é o nível de retrocesso de 23%, 38%, 61% e o 50% fica aqui no meio com outra fórmula, tá? Agora, algo interessante, se eu tomo o que é os resultados, eu divido, faço uma equação entre eles, dá também 0,618. Agora, se eu divido o número pelo número imediato inferior, ok? O que eu já dei aqui é a função de retrocesso do Fibonacci. Agora vem a de expansão, que é 377 entre 233 dá 1,61, 1,618. Isso entre o segundo número inferior dá 2,618 e 377 entre 89 dá 4,23. Agora, esses são os possíveis níveis de expansão. Os de retrocesso ajudam a gente para calcular os níveis para nós colocar o stop loss, a ordem de máxima perda, tá? E as de expansão, que são os que estão desse lado, são os que ajudam para nós calcular o take profit, para calcular o máximo lucro, tá? Então, é uma grande ajuda. É um sistema de trading em si mesmo. Eu aconselho muito usar o Fibonacci, ler o livro do Frank Miller. Por quê? Cada webinário não é limitativo. Não é que eu já vi o webinário com o Carl, então já fiquei doutor, fiquei craque aqui com o Fibonacci. Precisa prática, precisa leitura, precisa treinamento, tá? E, então, você não fica limitado ao que vejamos aqui no webinário. Eu invito a gente a que vai ainda mais profundo para usar outros níveis, onde também nós podemos configurar as plataformas para que fiquem mais personalizados, com a configuração mais para o trade da pessoa, tá? Aqui, se eu divido os resultados, também dá 0,618. Então, que é essa coisa aqui com o número 0,618? Bom, isso é o que se conhece como a proporção de ouro, a proporção áurea, que é uma proporção que é conhecida pela letra grega φ. Ok? Então, isso traz a gente para a trigonometria. Pode isso ser usado no trading? Com certeza. Vamos ver. Eu tenho aqui a espiral de ouro, que vem dessa série, que eu uso com dois propósitos. O primeiro é que, efetivamente, aqui é a proporção de 0,618, que fica cada vez mais longe o número, então vai crescendo ainda mais. É isso. Fala. É um claro exemplo do que é o interesse composto, tá? O interesse composto é o que Albert Einstein, ele falava. Olha, a gente que sabe do interesse composto vai, muito possivelmente, usá-lo a seu favor, para seu lucro, tá? E a gente que não saiba do interesse composto, então, muito possivelmente, esse vai trabalhar em contra da pessoa. Um exemplo claro disso são os cartões de crédito dos bancos.
Se eu uso um cartão de crédito e eu pago só o mínimo, então eu sou um ativo para o banco, porque ele vai cobrar interesse sobre interesse sobre interesse, e então ele vai ganhar muito, ok? Então, nós temos que saber gerenciar ou gestionar nossos cartões de crédito com sabedoria, que fica sabido que paguemos ao máximo de velocidade para que não genere interesses e interesse composto em contra de nós, tá? Mas no trading, nós podemos fazer interesse composto, isso é o que vai fazendo isso, porque nós começamos muito possivelmente com pouco dinheiro, mas à medida que o dinheiro vai crescendo também o tamanho da posição. Além que nós só estamos arriscando máximo 1% do total do capital, as posições vão ficando cada vez mais grandes, tá? Então, nós podemos encontrar FII, e eu vou falar disso rapidinho para mostrar como o FII está em todos os lados, não? Na natureza, como está distribuída uma flor, a geometria de um nautilus ou de um caracol, a distribuição de uma planta, a geografia de um planeta, anatomia de um inseto, de um cérebro marinho, de um furacão, como agora que tem tido tantos furacões, Estados Unidos, Centro-América, FII está presente na distribuição das ondas na água, o que eu disse, na trigonometria, na arquitetura, o que é a raiz quadrada de FII para calcular os ângulos, os cantos de um triângulo. Também no universo, a distribuição das galáxias também está calculado, também está FII presente. Agora, no corpo humano, isso eu não sabia, não? Que da ponta do pé até o ombligo, que é o buraquinho aqui do estômago, é uma fração de 1, mas para cima, desse ponto ao último dedo da mão, é 0,618. Do braço para cima é 0,38, do coelho até a ponta da cabeça é 0,23. Então, FII está presente na distribuição anatômica de uma cara ou na distribuição do ADN. Então, se FII está presente em todos os lados, seria possível que ele está presente no trading, que está cheio de psicologia humana? E a resposta é sim. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos pôr um preço aqui, um gráfico muito simples. Vamos pensar que o preço está em um canal lateral. Vamos nos lembrar que quando estamos falando de canais, quando o preço se move praticamente todo o tempo em canais, e isso faz que nós estejamos 5 grupos de padrões. Temos o primeiro padrão, que é uma tendência à alça, o segundo padrão, que é uma tendência baixa, o terceiro padrão, que é esse, que é o movimento lateral, o quarto padrão, o grupo de padrões, que são os padrões de reversão, e temos o quinto padrão, que são os padrões de continuidade. Se nós temos um entendimento claro da mecânica de preço, desses altos e baixos que vão formando esses padrões, vamos ter muita vantagem sobre o mercado para nós pressuponer, configurar quais podem ser os próximos movimentos do mercado. E Fibonacci ajuda muito. Vamos ver aqui esse gráfico, onde o preço vai do movimento lateral entre 10 e 20 dólares. O Charles Dow, que é conhecido também como o pai do análise técnico, que é o que estamos vendo agora, ele disse 2 coisas. Ele falou, olha, um canal vai quebrar com certeza. Disso não tem dúvida. Tem 100% de certeza que o canal vai quebrar.
Quando e para onde? Essa é a pergunta agora. Quando ele quebra, tem altas possibilidades que o preço se mova ao longo do canal nessa direção, seja para cima ou seja para baixo. Então, como é que isso funciona? Porque quando nós vemos que o mercado está lateral, e algo que é a natureza dos mercados é que 50%, 60%, talvez mais de 60% do tempo, ele está em movimento lateral. Ele parece que traz uma coisa pessoal com a gente, não? Quando nós estamos vendo o gráfico, está indo lateral, não? Então, olha só, não está fazendo nada, então vou ir para a cama dormir, não? E quando estou dormindo, o mercado faz todos os movimentos. E quando eu acordo de manhã, outra vez está em movimento lateral. Não está, olha, que é isso? Porque o mercado está ruim comigo. Bom, ele não tem nada, pessoal, com a gente. Nós somos os que temos que ver quais são os momentos para nós colocar a posição. Podem ser ordens pendentes que estão aí para se ativar no momento que chegue, sim. Tem também suas desvantagens, mas quando o mercado vai lateral, não é que ele não esteja fazendo nada. As forças estão bastante equilibradas entre touros e ursos, tá? Mas está pegando força, está pegando energia para quebrar num certo sentido. Então, que é o que o mercado vai fazer? Ele pode retroceder, ter um retrocesso dos 61%, que nesse caso teria o valor de 6,18 dólares. O preço retrocedeu 6,18 e tem energia acumulada. Então, se aí está passando uma linha de tendência ao alça, que eu vou pôr aqui, isso está trocando de canal. O preço vai no mesmo canal, mas o que troca é o ângulo. Agora tem um ângulo alça, e isso é o que nós vamos aproveitar, porque aqui é onde se está formando o que é o triângulo alcista, que quando no webinário que eu dou dos padrões de continuidade, eu rei dos padrões de continuidade e o triângulo, tá? Ok. Então, eu vou comparar isso com o jeito que o avião decola. Assim de simples. Vamos imaginar, não? O capitão do avião, aqui está na estrada para decolar, ele põe as turbinas a todo o poder, não? E ele vai do que se conhece velocidade 1 a velocidade 2. Velocidade 1 é quando ele todavia pode abortar o voo, quando ele pode frenar, parar o avião, porque ainda tem suficiente estrada, suficiente pista. Tá? Mas se ele chega à velocidade 2, tem que ir para cima, porque já não tem pista, ok? Mas já tem suficiente força de sustentação nas asas. Então, o capitão, ele puxa o avião, o volante, não? Puxa ele para trocar o ângulo de fluxo do ar, e então o avião se move para cima e ele vai no mesmo canal para cima. Bom, isso é exatamente o mesmo que acontece aqui. Então, se temos uma força acumulada entre o 0 e 20 dólares e só retrocedeu 6,18, acumulou energia para se mover 13,82 para cima, se quebra. É importante para nós reconhecer que tipo de trader somos para saber também quando colocar a posição. Em todas essas condições, geralmente temos dois tipos de traders. Você pode ser um trader agressivo, que põe a posição sem ter ainda a confirmação,
ou pode ser um trader conservador até que você tenha a confirmação do signal. Então, o preço chega ao ponto onde quebra. E ele quebra com força, tá? Então, eu posso colocar a posição agressivamente aqui antes de que ele quebre. Se não quebra, eu ganhei isso daqui, possivelmente. Mas se quebra, isso é uma confirmação onde o meu lucro fica grande, ok? Se eu espero até que ele quebre, e quando ele quebra, isso é muito importante de nós entender isso com claridade. Quando estamos trabalhando com castiçais, com velas japonesas, o corpo da vela tem que fechar do outro lado, o corpo da vela, ok? Se eu tenho uma sombra e o corpo da vela está aqui embaixo, essa vela não quebrou. Essa vela intentou quebrar. Isso não quer dizer que não vai a quebrar no próximo movimento, mas o que é a sombra não é um sinal de quebra. A quebra é quando o corpo fecha do outro lado. Então, o trader conservador, ele vai colocar a posição quando o triângulo quebre e calcula com Fibonacci, com o Fibonacci de expansão, qual é o possível próximo movimento que faça. Agora, eu vou ir para a plataforma MT4, para o MetaTrader, vou mostrar uma coisa que vocês vão adorar. Porque tem arte no Fibonacci? Sim, sim, tem arte, precisa de treinamento. Mas tem um jeito muito simples para fazer o cálculo de como nós colocar, digamos, uma posição, ok? Por exemplo, eu posso medir um canal aqui, eu vou mover isso aqui, ok? Eu tenho aqui um canal, esse é um topo, é uma resistência, e aqui eu tenho um fundo, ou que seria um suporte, tá? Então, o Charles Dow, ele fala, olha, gente, esse canal vai quebrar. Isso é certo, com certeza. Quando a tendência está começando, uma tendência, tem três conselhos da tendência. A tendência é sua amiga, não vai em contra da tendência, e a tendência pode ser eterna até que confirme a reversão. Mas, uma vez que o preço chegou aqui, e se ele não consegue descer mais, então tem mais possibilidades de fazer um padrão de reversão, que nesse caso seria como um dobro fundo. Ok? Agora, o bom trader é o trader que está preparado para qualquer situação. Ele está preparado por se o preço vai em uma direção ou na outra, ele vai controlando a possibilidade de perda até que ela possa ser zero e vai procurar que o lucro seja a maior quantidade possível pela leitura que ele vai tendo do gráfico. Então, vamos calcular qual foi o retrocesso que fez o preço aqui. Porque essa é a primeira função do Fibonacci. O Fibonacci é esse botão que temos aqui. E eu puxo desde embaixo até em cima, ok? E aqui eu posso ver algo muito interessante. Chegou até o 61,8. Então, ele está acumulando energia. É como uma ressorteira, como uma liga, para jogar uma pedra. Tá? Então, tem traders que só chegam até o 61 e já coloca a posição em longo para cima. Isso é um trader agressivo. Tá?
um trader moderado esperaria até que o preço subisse até aqui e ele diria, ok, vou pegar a posição em longo. E se o preço quebra aqui e ele põe a posição, então isso seria um trader conservador. Nuno, bem-vindo. Tá, então, o Charles Dow, ele fala, ok, um canal com certeza vai quebrar. Agora, se ele quebra, isso é o nascimento ou a continuação de uma tendência. E se vai mover, muito possivelmente, o longo do canal. Nesse caso, poderia ser para cima, ok? Agora, eu posso dizer, olha, Carl, eu não estou ainda craque com isso do Fibonacci. Então, que posso eu fazer? Olha esse trick. Eu vou pegar a linha de tendência, ok? Não a vertical, a linha diagonal, a de tendência. Tá? Aqui no MetaTrader, isso é uma das bondades, as coisas boas do MetaTrader. Eu vou pôr ela desde aqui em cima até aqui embaixo, tá? Então, eu com isso já tenho automático o longo do canal. Então, se o preço quebra para cima, eu pego esse aqui do meio, movo ele para cima, e então eu já tenho pré-calculado o possível movimento do preço para cima, o longo do canal e a metade do longo do canal. Ok? Eu posso, como o bom trader é aquele que está preparado para qualquer situação, eu faço o mesmo, por se acaso isso ainda vai mais para baixo, e pode ir mais para baixo, pode. Então, eu pego essa linha aqui, coloco aqui, mido o longo do canal, coloco ele também para baixo, e então eu posso ver que o preço também se pode mover a metade do longo do canal é o total. Agora, eu vejo possivelmente mais possibilidades que vai para cima, que para nós colocar uma posição em longo, porque os ursos estão cansados. Isso já leva ano e meio descendo, desde o 1,23 até o 0,95 que chegou. Mas pode ainda ir para baixo, tá? Agora, se eu vou pôr uma posição inicialmente, eu vou aqui, vou colocar uma ordem, eu posso colocar com o preço atual, com a execução instantânea, ok? E o stop loss, ok, como eu posso ir reduzindo o risco? Eu vou colocar uma linha diagonal, possivelmente desse jeito, aqui, assim. Vamos ver se respeita. Se quebra, isso vai estar lateral, tem que esperar mais. Mas se daqui vem outra vela verde de bom tamanho, vamos falar uma vela de reversão, um castiçal assim como esse, por exemplo, então isso já dá sinais que está querendo ir para cima, tá? Então, um bom ponto para eu colocar o stop loss é aqui, por debaixo da linha de tendência, ok? Eu posso pegar o que é a cruz que tem aqui para eu calcular um bom ponto para o stop loss, que seria, nesse caso, 0,96523. 0,96523, por dar um exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer é, com cada castiçal, com cada vela que apareça, eu vou subindo o stop loss, o que é a perda máxima, até que chegue a zero. Isso é a minha meta. Para ganhar, eu preciso não perder. Isso é, se a posição me saca em zero uma e outra vez, não faz mal, porque você não perdeu.
ok? Você trouxe seus homens da luta de volta para casa para estar preparados para a próxima luta, que são os seus dólares. E quando está em zero, é maravilhoso. Agora, isso não fica aí. Você pode garantir o mínimo de utilidade se o preço continua subindo nessa direção. Agora, para o lucro máximo da primeira posição, eu posso pôr aqui não o total do longo, porque eu vou explicar porque é melhor colocar a metade do canal. Eu vou explicar isso no momento. Eu vou ver aqui, olha, se isso chega, eu vou querer fechar a posição, vou por aqui, em 1,02, 3,52, tá? Posso ver, olha, eu tenho a possibilidade de um pouquinho mais de risco e vamos ter outro webinário onde nós vamos calculando a calibragem da posição para procurar, no pior dos cenários, nunca perder numa posição mais de 1% do total do capital, tá? Então, já temos isso acotado e eu posso comprar a posição, coloco a posição. Le dou a aceitar e já tenho aqui, já vou ganhando $1 com $2. Isso que temos aqui embaixo é o flotante, é o drawdown. É a única forma para eu concretar um lucro é fechando a posição e também para concretar uma perda também é fechando a posição. Mas já está acotado. Nós, não é que, olha, isso já ficou assim, não, eu posso trocar, eu posso mover esses números manualmente, ou eu posso mover eles através de mover a linha fisicamente. Aqui, isso que é a máxima perda, posso baixar, posso subir, e com cada vela que vai aparecendo, eu posso mover ele, ir movendo ele para cima para reduzir a possibilidade de perda ao máximo, tá? Ok. Então, ok. Estamos aqui. Sounds like you. Ok, sounds like you. Não sei o que acontece aqui, mas vou procurar. Loucura. Tem uma pessoa que está escrevendo aqui. Vou ver como aqui no Navicus Reaction Disable Annotations. Não está. No disable annotations. No. Ok. Bom, ok. O ponto é que bom, a pessoa que está escrevendo, eu vou pedir que não siga escrevendo mais aqui nessas letrinhas que estão aqui, por favor, tá? Ok, então, a razão porque eu aconselho por isso até a metade do canal é porque isso tem que ver com a função de expansão do Fibonacci. Então, eu vou pôr o Fibonacci aqui. Se ele quebra, esse é o nível do 100%, eu vou puxar ele para baixo. Então, a metade do longo do canal fica muito perto do 161% do Fibonacci.
tá? Então, isso é um lugar muito bom, no caso de que o preço quebre, para pôr esse ponto aí no que é a primeiro máximo lucro, e a segunda posição pode ser a que chegue até o nível do total do longo do canal, tá? Então, ok. Ok. Então, bom, isso é o principal. Então, eu tenho Fibonacci e nós podemos fazer muito simples, com o que é o longo do canal e a metade do longo do canal, tá? Isso é por um lado. E para fazer isso com maior exatitude, então nós podemos usar o que é o Fibonacci. Então temos duas possibilidades, tá? Temos a possibilidade do longo da metade do longo do canal, o total do longo do canal. O preço pode quebrar e pode ir ainda mais longe, sim. Então, nesse caso, nós podemos colocar três posições. Eu já coloquei a primeira com o take profit até a metade do longo do canal. Eu posso abrir uma segunda posição com perda. Vou pôr a mesma que eu pus na primeira, que é 0,97,275. E o lucro máximo é... espera aí. O lucro máximo é vou pôr aqui, 1,04719, tá? Então, eu ponho outra posição. Não aceitou. Deixa eu ver qual é a execução instantânea, comprar, válidos. Algo não está no certo aqui. Vamos ver que é ordem, execução instantânea, máxima perda, lucro máximo, margem se tenho, não sei porque não está querendo, mas, enfim, a segunda posição pode ter como take profit 1,04, e a terceira posição é uma onde nós estamos pondo o stop loss, mas sem o take profit, e vamos indo com o que é o price action para avançar nela, tá? Então, com os minutos que temos aqui, gostaria de perguntar se a gente, Anthony, se você tem alguma pergunta acerca do Fibonacci, como é que nós usamos ele e que é o que aconselha o Frank Miller no seu livro, que nós podemos pôr o take profit, o que é o máximo lucro, na metade do longo do canal. Mas, às vezes, não chega. Se nós começarmos a ter velas de reversão nessa altura, nós podemos colocar ordens que vai, por exemplo, até os 118%, até os 125%, os 130%. Não necessariamente nosso primeiro máximo lucro é no nível de 161%. Para chegar aos 161%,
eu calculo, a gente tem como 60% até 70% de possibilidade que o preço vai chegar uma vez que quebre o topo, por exemplo. Para chegar ao nível do 261%, aí tem uma 50-50 de possibilidades, porque geralmente precisa fazer uma abraçada para chegar até esse nível. E já para chegar ao nível do 423%, aqui geralmente precisa também fazer outra abraçada para chegar até ele. Na minha experiência, nas temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, é bastante fácil que o preço chegue a níveis do 423%. Se avança, digamos, se estamos usando outras temporalidades, então minha sugerência é que fiquemos com a utilidade, com o lucro do 161% ou do 261%, ok? Então, minha gente, meu nome é Carl Praz, e nós também podemos estar em contato através do LinkedIn. Vocês me podem achar com o nome que eu já pus aqui no chat, que vou pôr outra vez, que é Carl e Praz. Esse é o meu nome. Então, colegas traders, foi um prazer estar com vocês nesse webinário da Iron Forex. Por favor, você abra uma conta demo, vai ter assistência por parte do pessoal do Nosco, e a ideia é que você pratique e se converta em um bom trader e logre a maestria no trading, tá? Estamos em contato, tudo de bom. Feliz trading. Vou ter outro webinário, esse é o dia depois da manhã, no que é a quinta-feira, às 5 da tarde do México, que são as 7 da noite do Brasil, que já seria alta noite em Portugal. Bom, esse muito possivelmente é para o mercado brasileiro, e vamos ver novamente esse material do Fibonacci para que fique ainda com mais certeza na mente das pessoas e que ajude a um bom trading, tá? Então, tudo de bom para vocês, nos seus belas cidades, nos seus belos países, e até a próxima. Tchau, tchau.